Olá, mais uma vez aqui o professor José falando. Bom, a aula de hoje vai ser arranjo versus combinação. Bom, esses dois assuntos eles são muito cobrados no Enem e em vestibulares. Então a aula de hoje vai ser uma breve revisão sobre esses dois assuntos. E após o final da aula eu vou propor alguns exercícios para vocês. Então vamos a uma breve revisão primeiro. O arranjo. Arranjos simples são agrupamentos em que os grupos formados se diferenciam pela natureza e pela ordem de seus elementos. Bom, alguns exemplos de arranjo no nosso cotidiano: senhas, colocações em torneios, placas e etc. Tem inúmeros exemplos que podemos achar. Bom, o arranjo é dado pela equação de n elementos tomado P a P vai ser igual n fatorial sobre n menos P. Claro que n sendo maior ou igual a P, certo? Esse vai ser o nosso arranjo, ou seja, vai se diferenciar pela natureza e pela ordem. Por exemplo, se eu colocar 12, se eu inverter os algarismos 1 e 2, vai ficar o quê? 21. E 12 é diferente de 21, não é a mesma coisa. Ou seja, a ordem vai importar, a ordem e a natureza. Então, vamos agora combinação. Bom, as combinações são agrupamentos em que os grupos formados se diferenciam apenas pela natureza de seus elementos. Ou seja, comissões, equipes, figuras geométricas e etc. Bom, e a equação da combinação vai ser o quê? N elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial, com n maior ou igual a P. Ou seja, o arranjo vai importar a ordem e a natureza. Já na combinação, vai importar apenas a natureza. Ou seja, a ordem não vai importar igual ao arranjo. Agora vamos a alguns exemplos e classificá-los como arranjo ou combinação. Bom, primeiro exemplo diz: temos 5 pessoas em uma fila. De quantas formas elas podem se organizar na fila? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos dizer que teriam 3 pessoas e elas tinham que ficar na fila. Bom, se a pessoa A ficar na primeira posição, a B ficar na segunda e a C na terceira, ia ser a mesma coisa se a C ficasse na primeira, a B na segunda e a A na terceira? Não, né? Podemos ver que a ordem nesse caso importa, porque quem tiver em primeiro vai ser o primeiro a ser atendido e assim sucessivamente. Ou seja, a ordem importa. Então, esse caso aqui é o que? É um arranjo. Arranjo. Tudo bem até aí? Vamos ao outro exemplo. Você tem 5 tipos de sabores de sorvete e quer montar uma casquinha com 3 sabores. Quantas são as possibilidades? Bom, vamos ver. Vamos supor que
tem 3 sabores de sorvete e eu quero montar uma casquinha com 2, diferente desse. Dizer que eu tenho morango, coco e abacaxi. Se eu vou escolher apenas 2 entre esses 3, eu vou escolher o primeiro coco, o segundo abacaxi. Vai ser a mesma coisa que eu escolher abacaxi e coco? Não, né? Vai ser a mesma coisa. Porque aqui o que importa é apenas a natureza. Ou seja, se eu tiver uma casquinha de coco com abacaxi, vai ser a mesma coisa se eu tiver uma casquinha de abacaxi e coco, certo? Então, esse caso aqui vai ser um caso de combinação, tá? Então, esse caso é combinação. Mais um exemplo. Você tem 6 tipos de frutas para fazer salada de fruta usando 4 frutas diferentes. Quais são as possibilidades? Bom, esse exemplo parece bem ao anterior, né? Então vamos exemplificar para tirar as dúvidas. Dizer que eu tenho abacate, banana, maçã e laranja. Vou usar apenas 2 dessas 4, tá? Vou usar aqui abacate e banana. Vai ser a mesma coisa que eu usar banana e abacate? Sim, né? A ordem aqui não vai importar, apenas a natureza. Então a gente está tratando aqui também de combinação. Então aqui também é combinação. Tudo certo até aí? Vamos a mais um exemplo. De quantos modos 5 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 3 lugares? Então vamos. Bom, eu tenho 5 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 3 lugares aqui. Bom, eu tenho. Se a pessoa 5 ficar em primeiro, a 2 em segundo e a 1 em primeiro, vai ser a mesma coisa que colocar a pessoa 1 no primeiro lugar, a pessoa 5 no segundo lugar e a pessoa 2 no terceiro lugar? Vai ser a mesma coisa? Não, né? Vai ser diferente, porque a ordem e a natureza importam. Então vai ser um exemplo de arranjo. Então vai ser arranjo. Certo? Tudo bem até aqui? Bom, conforme essa breve revisão em essa aula de arranjo versus combinação, quero deixar para vocês alguns exercícios propostos para fixar a nossa aula de hoje. Bom, eu quero que vocês resolvam todos os exemplos anteriores. Bom, eu já classifiquei os problemas para vocês, então vocês vão se encarregar de fazer a parte dos cálculos. E também vão justificar a resposta que vocês encontraram. Bom, essa é a aula de hoje e até uma próxima. Obrigado a todos.